Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina, tanto pelo canal Escola da Esperança, como também pela Rádio Viver, a rádio que transmite a esperança. Acesse o nosso site www.radioviveroficial.com.br e ali, todos os dias, às 19 horas, você vai estar acompanhando os nossos resumos da lição da escola sabatina. E hoje, quinta-feira, dia 17 de julho de 2025, e temos como título de hoje Moisés, como Deus sobre Israel. Como entender esse título? Quando a gente se aprofunda nesse título, percebemos de que Deus, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando, ele disse a Moisés que ele seria como Deus diante de Faraó. No conceito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem como base a palavra de Deus, isso mostra a autoridade delegada por Deus para cumprir a sua obra. É evidente de que Deus, por ser um ser humano, ele não era o nosso Deus, criador do céu e a terra. Porém, Moisés ali estava sendo um representante de Deus diante de Faraó. E por que isso? Para que a gente possa entender, hoje, especificamente, eu vou ter que analisar um contexto histórico da época. E o contexto histórico da época nos apresenta de que no Egito, naquela época, Faraó, ele era visto como Deus. Porém, Deus escolheu Moisés, um homem humilde, para confrontá-lo, demonstrando que Deus, ele é o verdadeiro Senhor acima de todos os reis. O parágrafo 1 de hoje, quinta-feira, dia 17 de julho de 2025, nos apresenta de que Moisés novamente expressou insegurança sobre sua fala diante de Faraó. Percebemos de que a lição destaca de que Deus, ele providenciou a solução naquele momento para Moisés. Ele providenciou ou melhor, ele providenciou Arão como porta-voz para ajudar Moisés. Como a gente destacou na lição passada, a lição número 2, e reforçamos nesse momento, Deus ele sempre supre aquilo que nos falta. Nesse contexto aqui, Deus ele foi lá e ele usou um outro ser humano como instrumento em suas mãos para ser porta-voz do líder de Israel. Isso nos mostra que todo líder precisa da ajuda de outras pessoas. Não tem como o líder fazer as coisas à base da centralização, à base, de fazer tudo sozinho. É evidente que um líder, assim como Moisés, em alguns momentos, ele tem que tomar decisões. Porém, nesse contexto, e na grande maioria das vezes, ele tem que pensar de forma coletiva. As decisões, elas têm que ser tomadas de forma coletiva. Porém, sempre tendo, a direção de Deus. Aqui, Arão, ele foi um porta-voz para ajudar Moisés. A lição ainda aborda no terceiro parágrafo de que Deus disse a Moisés que seria como Deus para Faraó e Arão seria o seu profeta. Então ali, Moisés seria um representante de Deus sendo como um Deus e Arão seria ali o profeta de Deus, o porta-voz de Deus. E esse modelo, querido professor, querida professora, mostra o profeta como porta-voz de Deus. E Deus, no parágrafo 5 destaca que ele avisou Faraó, ou melhor, ele avisou que Faraó ele resistiria, mas ele seria glorificado, ou seja, Deus diante daquela situação, né? Diante do orgulho de Faraó, da teimosia, Deus seria eh, glorificado. Voltando um pouquinho, fazendo um breve comentário sobre Êxodo capítulo 6, versículo 28 a 30, onde Moisés ele expressa sua falta de eloquência, né?
percebemos de que Deus ele confirma, né, Arão como porta-voz e mais uma vez reforçando essa ideia que é importante de que um líder não faz nada sozinho, ele precisa de outras pessoas. Arão ele completou aquilo que Moisés tinha dificuldade. Da mesma forma, quem sabe Moisés completou Arão naquilo que ele tinha outras digamos assim, outros dons, outros talentos, e assim na igreja, eh, a gente se completa porque os dons são diversos, os talentos são diversos e cabe nós harmonizar isso para que a obra de Deus na igreja local possa, acontecer para a honra e glória do Senhor. E aqui, na pergunta 6 diz como o Senhor lidou com as objeções de Moisés. Percebemos, querida professora que nos acompanha, de que Deus ele designou Arão como porta-voz de Moisés, e ele aqui, a gente pode destacar que ele reafirmou a sua ordem e, ao mesmo tempo, ele explicou que, apesar da resistência de Faraó, Deus seria glorificado. E aqui, pegando já essa linha de pensamento dessa pergunta barra resposta, eu quero destacar uma lição, ou melhor, 3 lições. A primeira é de que Deus não depende de nossa capacidade, mas Deus nos capacita. Deus, ele sabe das nossas limitações, mas também o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. A segunda lição é que Deus ele providencia recursos e pessoas para nos ajudar. Assim como na obra de Deus nos nossos dias, onde Deus levanta pessoas com poder aquisitivo para ajudar na sua obra, também ele levanta pessoas para que a obra possa avançar. Uma terceira lição é de que nenhum poder humano pode impedir o plano divino. Faraó tentou, assim como outros líderes que estavam indo contra, digamos assim, os planos de Deus, mas o plano de Deus ele sempre se cumpre. Finalizando, eu quero destacar aqui 2 citações, da escritora cristã Ellen White, inspirada por Deus. A primeira se encontra no livro Patriarcas e Profetas, na página 253. Ela diz assim: quando Deus chama alguém para uma obra, se responsabiliza por capacitar essa pessoa para cumpri-la. Deus seja louvado por isso. Deus ele te chamou, querido amigo, querida amiga, você professor, você querida professora, quando Deus ele te chamou para essa obra, Deus ele se responsabiliza para te capacitar para cumprir essa obra. Então, tenha confiança, siga em frente, não desanime. Ainda no livro Obreiros Evangélicos, na página 76, Ellen White, inspirada por Deus, diz que Deus, não escolhe os qualificados, mas qualifica os escolhidos. Muitas pessoas até distorcem essa citação, dizendo que Deus está dizendo para a gente não se qualificar. Não é isso. Aqui, Ellen White, inspirada por Deus, destaca de que a qualificação, embora tenha seu papel, mas não é um fator predominante para a escolha de Deus. Muitas vezes a gente tem a qualificação, mas quando a gente não consagra essa qualificação à disposição da obra de Deus, não tem como Deus nos escolher. Mas quando Deus ele escolhe pessoas, Deus também qualifica, e é o que está escrito na profecia. E esse foi o resumo de hoje, quinta-feira, dia 17 de julho de 2025, que teve como título Moisés como Deus sobre Faraó. Que mais uma vez Deus te abençoe, que mais uma vez Deus abençoe a tua quinta-feira e também os teus estudos através da lição da Escola Sabatina e também através aqui do canal Escola da Esperança e também através da Rádio Viver, a rádio
que transmite esperança. Acompanhe os nossos resumos diariamente na Rádio Viver, todos os dias, às 19 horas. E, é claro, fica o convite também para que você possa nos acompanhar no programa Escola da Esperança, aliás, toda sexta-feira, às 20 horas, na Rádio Viver, a rádio que transmite esperança. Acesse o nosso site www.radioviveroficial.com.br.